ainda vamos, nesta noite, falar sobre o tema Firmados na Esperança. E hoje nós encerramos o período de 40 dias de jejum e oração pela igreja, com esse tema, Firmados na Esperança, tendo como base Mateus 12, 17 a 21. Este é e continuará sendo o tema da campanha de missões deste ano, que vai até o final do ano. Mas o propósito deste tempo de jejum e oração foi o de orarmos pelos pedidos do boletim da igreja. E você deve continuar a orar, como já foi dito aqui no início, pela igreja, pela campanha de missões, pelo Brasil, por você, por sua família, e para que continuemos e estejamos firmados na esperança. O texto que serviu de base, já dissemos, foi Mateus 12, 17 a 21, é uma citação de uma profecia de Isaías, no capítulo 42, de 1 a 4, que é registrado nesse texto de Mateus. E o último verso diz: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Neste último verso nós tivemos o tema deste período de 40 dias de jejum e oração. Temos visto cada vez que trouxemos uma mensagem com esse tema, que o mundo não nos oferece qualquer perspectiva animadora. Nós vivemos tempos difíceis no mundo, no país, no contexto social, no contexto econômico. Muitos estão vivendo sem esperança, sem perspectiva, desanimados, apáticos, acomodados, indiferentes, frios, alguns inertes, inseguros por dentro e por fora, ansiosos, temerosos, angustiados, desesperados. Na realidade, nós não temos certeza de nada, a não ser do momento presente, e não temos nenhuma certeza de qualquer coisa depois deste momento. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Nada é seguro, tudo é muito frágil, tudo é muito incerto. Por isso a nossa esperança precisa estar unicamente naquele em quem nós esperamos, e esse alguém é Jesus. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, como já dissemos, a mensagem dessa noite tem como tema principal Firmados na Esperança. O subtema de hoje é Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O texto que nós vamos examinar com a graça e a permissão de Deus é um texto do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 8. O texto diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos e do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. No Antigo Testamento é muito comum esse tipo de comparação ou tipo de analogia que é feita aqui e que sempre compreende maldição e a bênção. Um exemplo mais
extraordinário que nós temos é o de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20, onde o Senhor diz o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Eu vejo nesse texto um pai dizendo aos seus filhos que façam uma boa escolha. Todo pai deseja que seus filhos tenham êxito, tenham sucesso, sejam bem-sucedidos naquilo que fizerem. E, normalmente, nós, como pais, preparamos nossos filhos para que eles sejam, assim, bem-sucedidos. Mas chega o momento, chega a ocasião em que cada um deles vai tomar o seu rumo, cada um deles vai fazer a sua escolha, vai fazer a sua decisão. Então, é um momento em que eles têm que ser orientados, no sentido de que eles terão, diante deles, a oportunidade de fazer duas escolhas: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E o desejo do Pai é o mesmo desejo que Deus expressa aqui. Ele deseja que as pessoas tenham êxito, tenham sucesso, tenham uma vida bem-sucedida. E por isso ele insiste: olha, escolham a vida. Nós vemos nas Escrituras, no Velho Testamento, então, isso é de uma maneira muito enfática, quando o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. O Senhor disse isso de muitas e muitas maneiras, levando o povo a realmente conscientizar-se de que o que Deus sempre disse, Ele disse para o bem daqueles a quem Ele se dirigia. Um outro texto muito significativo ainda em Deuteronômio está no capítulo 6. E ele diz assim, começa dizendo assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno,
e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. E depois tem um mandamento muito precioso. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Bem, o Senhor sempre insistiu, sempre deixou claro que ele havia escolhido aquele povo, não porque ele fosse melhor do que qualquer outro povo, mas porque ele havia feito uma promessa a Abraão, e porque ele amou esse povo, apesar de ser um povo falho, imperfeito, mas ele deixou diretrizes que nós devemos considerar para que os propósitos dele para as nossas vidas sejam levados a bom termo. Então, nós temos hoje diante de nós dois caminhos. No texto que nós lemos, versos 5 e 6, o texto começa falando de maldição. A maldição está reservada para aquele que põe a sua confiança no ser humano e não no Senhor. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. O texto fala daquele que confia no ser humano, é aquele que espera de alguém ou dele mesmo, confia na sua força, na sua capacidade, ou aquele que confia muito em alguém em quem ele deposita toda a sua expectativa de vida. O texto diz que faz da carne mortal o seu braço. Alguém que escolhe alguém, ou alguém que elege alguém como uma pessoa em quem ela vai confiar toda a sua, os seus negócios, seus empreendimentos, seus planos e propósitos. Isso abrange todas as áreas possíveis e imagináveis da nossa vida. E o texto diz: e cujo coração se desvia do Senhor. O que significa esse desviar do Senhor? É confiar no homem, deixar de confiar em Deus e passar a confiar no ser humano. Eu creio que nós não devemos estar desconfiados o tempo todo. Uma das coisas que dizem acerca dos mineiros é que eles são muito desconfiados, e são mesmos. Mas eu não creio que eu e você devamos ser desconfiados ao extremo. Mas o que nós não podemos pôr é a nossa confiança nem em nós, nem em ninguém, ao invés de colocá-la na pessoa certa, que é o Senhor. O ser humano, quando se desvia de Deus, quando ele tira o seu foco de Deus, quando ele tira o foco de tudo que ele faz de Deus, ele vai forçosamente criar para si um ídolo. Um exemplo claro disso nós encontramos em Romanos 1, a partir do versículo 18. O texto diz assim: a ira de Deus se revela
do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. São aqueles que rejeitam a verdade de Deus para poderem praticar a injustiça. O texto continua dizendo: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, nenhum ser humano tem desculpa para dizer que eu não vejo Deus, eu não enxergo Deus, eu não consigo vê-lo, eu não creio que Ele é o que as pessoas dizem, o que a Bíblia diz que Ele é. Bom, tal pessoa não tem desculpa, porque Ele está mostrando o que Ele é para todo mundo, o tempo todo, em todas as circunstâncias, só não vê quem não quer. O texto diz no verso 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ficaram sem revelação, sem entendimento, que Deus dá a quem busca esse conhecimento nele. O texto diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui está falando de imagens de escultura que os homens criam para adorar, para cultuar, e também é muito comum em alguns lugares as pessoas cultuarem até aves e outros animais. O texto diz que Deus entrega essas pessoas à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. O verso 25 diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Qual é a mentira? É a confiança que a pessoa coloca no ser humano ou em algum ídolo que ele cria. Quando o homem despreza Deus, ele faz para si um ídolo. Ou ele se dedica a alguma coisa como se fosse o Deus dele. Pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma casa, pode ser algo ao qual ou aquele venha se dedicar e a se empenhar. Ele faz daquilo o centro da vida dele. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira. É aquilo que é falível, aquilo que está longe de representar o que Deus é. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O texto não termina aí, mas eu acho que é o suficiente o que falamos agora. Assim, o ser humano sem Deus faz para si ídolos. Pessoas que são idólatras, idolatradas, cultuadas. Nós temos exemplos disso, os jogadores de futebol que se notabilizam, e alguns chegam a praticamente adorar essas pessoas. E outras pessoas que se destacam em alguma área em que a pessoa se dedica, se empenha. Eu queria muito que nós, crentes em Jesus, vibrássemos como muitas pessoas vibram pelo seu time de futebol. Eu queria muito que nós vibrássemos por coisas que muitos gostam de fazer, mas não tem a mesma vibração quando se trata do Senhor, quando se trata do culto devido a Ele, quando
se trata da palavra dele, quando se trata da sua vontade, se elas se dedicassem da mesma forma como se dedicam a essas coisas, as coisas seriam bem diferentes. Infelizmente, muitos pais hoje estimulam isso em seus filhos através de filmes que eles mesmos gostam e levam seus filhos a verem-nos, levando-os a desenvolver uma cultura focada em pessoas e super-heróis. Uma pesquisa na internet mostra os vários super-heróis dos quadrinhos e filmes, tais como Super-Homem, o Homem-Aranha, Batman, a Mulher Maravilha, Capitão América, o Homem de Ferro, Hulk e X-Men, vários. Então, as pessoas vibram com essas coisas. Tem pessoas que são vidradas nestes tipos de filmes. E eu só posso entender o seguinte: não estou criticando quem gosta. Eu estou criticando quem faz, quem admira essas coisas e não admira, sim, o seu Deus. Não admira aquele que deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. É capaz de tudo para uma experiência com filme ou com pessoas que fazem aniversários de crianças com temas tais como esses super-heróis. O que estão ensinando para essas crianças? Isso revela o vazio no coração dos pais e a necessidade que tem de um super-herói na sua vida, porque ainda não encontraram o herói deles, que é Jesus. Alguém que esteja ao seu alcance para ajudar diante de perigos e nas adversidades. Quando as pessoas se dedicam a essas fantasias, elas estão expressando a necessidade e o desejo que elas têm de se firmarem em algo que venha socorrê-las nas angústias, nas necessidades delas. Mas elas não se voltam para o Senhor. Elas não buscam o Senhor. Se o fazem, fazem de modo superficial. Muitas pessoas se arvoram em pessoas nas mais variadas situações imagináveis, nos negócios, nas sociedades, no ensino. Ouvem os que são chamados de gurus, são aqueles que são o supra-sumo naquela área e a pessoa fica ficcionada naquela pessoa, naquele guru, naquele homem, naquela mulher que é excepcional. E muitas vezes faz isso também nos relacionamentos, amizades, nos relacionamentos amorosos, no casamento, nas alianças. Quem espera muito do ser humano, quem põe nele a sua confiança vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado, vai ficar desiludido e vai ficar muitas vezes desesperado, porque ele vai ver que aquela pessoa não atende às suas reais expectativas. Por quê? Porque não existe ninguém que possa fazer o que o ser humano busca. Ele só pode encontrar em Deus. Muitas pessoas se casam pensando que vão encontrar no seu cônjuge casamento. Agora realizei o meu sonho. Olha, se você for para um casamento esperando aquilo que só Jesus pode dar, você vai entrar numa fria. Porque nenhum casamento pode ser o melhor do mundo. Nenhum ser humano vai poder fazer
aquilo que só Jesus pode fazer. Todo ser humano é falho, é limitado, é frágil, é incapaz de suprir a necessidade de quem quer que seja em qualquer área. O Salmo 62, verso 9 diz assim: pura vaidade são os homens plebeus. Plebeu é aquele que é o povo em comparação com a aristocracia. Então, o texto diz que pura vaidade são os plebeus, são o povo. Agora ele diz, os de fina estirpe, os aristocratas, os nobres, não passam de falsidade. Então, tanto um quanto o outro não são diferentes. Pesados em balança, eles juntos são leves como a vaidade. O povo de Deus muitas vezes colocou a sua confiança em alianças que fez com ímpios. E sempre que buscou refúgio nessas alianças, ele se deu muito mal. O profeta Isaías, no capítulo 30, nos versos de 1 a 5, ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, cidade do Egito, e os seus embaixadores já chegaram a Anis, outra cidade do Egito. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Isso acontece quando nós deixamos de colocar a nossa esperança e confiança no Senhor para colocar no ser humano, ou em qualquer coisa, ou seja quem for. No capítulo seguinte, nos primeiros 3 versos, nós lemos assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Em 2 Crônicas, nós temos um relato significativo de um dos reis de Israel que podem ser classificados como um rei bom, um rei reto, foi Josafá. Mas no final, final da vida dele, ele cometeu um erro muito grande. Está registrado em 2 Crônicas 20, 35. Ele se aliou com Acasias. Josafá era rei em Judá, e Acasias era um rei ímpio no reino do norte. E o texto diz: depois disso, Josafá, 2 Crônicas 20, 35 a 37. Depois disso, Josafá
rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. E aí o perigo de nos aliarmos com pessoas ímpias. Se colocarmos nele a nossa esperança, também estamos muito mal arranjados. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque você se aliou a Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. E não foi a primeira vez que ele se aliou a um rei do norte. E sempre que ele o fez, ele se deu mal. Anteriormente, ele tinha se aliado com Acabe. E o resultado foi muito mal. E ele escapou porque Deus teve misericórdia dele, porque ele queria fazer as coisas certas, mas o outro não queria. É por isso que o Senhor disse: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. E esta é a maldição daquele que põe a sua confiança no ser humano e não no Senhor. Ele não verá quando vier o bem. O texto diz: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então fala de uma terra seca, de deserto, uma terra salgada não produz nada, e inabitável. Às vezes a pessoa pode ter tudo, e muitas vezes nós gostamos de comparar pessoas que aparentemente têm sucesso, têm êxito, muitas vezes têm dinheiros, têm bens, têm riquezas, são prósperas aparentemente, mas têm vidas vazias, solitárias, não são felizes, não se sentem realizadas, e é como se habitassem em lugares desertos, em terra salgada, inabitável, justamente porque eles não têm o bem maior, que é o Senhor. Mas a bênção está reservada para aquele que põe a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7 diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O mesmo Josafá que pisou na bola no final, mas ele não deixou de ser o que era. Ele sempre buscou o Senhor, mas se aliou com pessoas que não devia se aliar, e sempre foi iludido por essas pessoas. Então Deus usou de misericórdia para com ele. Mas todos conhecem a história que é narrada em 2 Crônicas, capítulo 20. E o texto mostra que o rei de Moabe, aliás, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, 3 reis, 3 vizinhos de Israel se uniram para combater Judá, melhor dizendo. Então, alguns vieram avisar Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. Eu creio que a melhor coisa que eu e você, quando temos medo, é nos humilharmos diante de Deus e buscar quem pode vir nos socorrer.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja o entendimento que ele tinha de quem era o Senhor. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra? Está se referindo ao lugar onde eles estavam, a terra prometida, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade a Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, isso foi a oração que Salomão fez. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando, assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque, veja o que ele diz agora, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa tremenda. Eu não sei o que fazer. A multidão é enorme, nós não temos força para lutar contra eles, mas nossos olhos estão voltados para ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, morador de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois dessa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse:
Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Imagine você, numa guerra, eles começarem a cantar, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Ninguém teve que lutar, eles lutaram contra eles mesmos. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca. Beraca significa louvor, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, Vale de Louvor, até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria, com vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso de todos os lados. Então, algo realmente tremendo, quando alguém, na condução do povo de Deus, buscou o Senhor e levou o povo a buscar o Senhor. Em 2 Reis, nós temos um outro rei também que se notabilizou pela sua confiança no Senhor. Foi o rei Ezequias, que reinou em Judá e foi um dos que realizou uma das maiores reformas no tempo do Velho Testamento. 2 Reis 18, 3, diz assim, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai havia feito. Quando diz seu pai, não quer dizer que era o pai imediato, mas que ele é um dos descendentes dele. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Será. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. A serpente não foi feita para isso, mas o povo começou a adorar aquela haste de metal. Ezequias confiou no Senhor, diz o texto, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. E assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Outro rei que se destacou foi Josias. Josias também trouxe
fez reformas em Israel, em Judá, e se notabilizou por isso. Segundo Reis, capítulo 22, primeiros versos 1 e 2. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, não é aqui não. Primeiro, não, é segundo. Estou no por esquerda. Josias tinha 8 anos de idade, quando recomeçou a reinar em Israel. Capítulo 22 do segundo livro de Reis. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Depois nós vemos no versos 11, desse mesmo capítulo, ele promoveu uma grande reforma no templo, e quando estavam fazendo essa reforma no templo, eles acharam o livro da lei. Então, o texto diz que a pessoa que achou leu o livro para o rei. E o texto diz assim: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquva, filho de Arás. Uda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. E depois, é isso aí que eu tinha que ler. Então, Josias, quando ouviu a palavra de Deus, se comoveu e fez também uma reforma no reino do sul de Judá, como era necessário, porque reis que o precederam também procederam impiamente e se desviaram totalmente do Senhor. Por isso nós dissemos que a bênção está reservada para aquele que põe a sua confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O texto diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E esta é a bênção
daquele que põe a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas e não deixa de dar frutos. O texto diz, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. O texto fala de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E esse ribeiro de águas é uma figura daquilo que Deus é, do poder dele, da graça dele, que emana dele. Se alguém está firmado nele, enraizado nele, vai passar por situações as mais variadas, mas vai ser vitorioso no meio dessa situação. O texto diz, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Como podemos pôr a nossa confiança e esperança no Senhor? Se renovarmos a nossa mente continuamente na palavra de Deus. Eu já estou caminhando para o final. O Salmo 1, gosto demais desse salmo, versos 1 a 3 diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não busca orientação em ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Meus amados, o que mais precisamos é de nos atermos à palavra de Deus. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes que nós precisamos voltar às Escrituras. As pessoas, por causa do excesso de trabalho, por causa de tantas situações, elas não estão encontrando tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir o que o Senhor tem a lhes dizer. E isso faz uma diferença enorme. Você precisa ter tempo, isso deve ser prioridade na sua vida, separar um tempo diariamente para você estar com Deus, para ler a palavra dele, para ouvir o que ele tem a dizer para você e para buscar a Deus à luz do que você terá lido. Nós precisamos disso, é essa a nossa fonte de vida. É o Senhor que nos diz o que fazer e o que não fazer, aonde ir e aonde não ir. Se nós não lermos a palavra, nós vamos nos deixar levar por uma série de informações que recebemos diariamente dos mais variados veículos de comunicação. Nós recebemos informações de todo tipo, de várias pessoas. Hoje as pessoas gastam muitas horas nas redes sociais, mas não leem a palavra de Deus. Resultado, elas recebem informações, recebem N instruções, algumas trazem insegurança, trazem medo, mas elas não gastam tempo lendo a palavra de Deus. O resultado é que vai receber muito mais influência de homens, de pensadores, de ideias, de conceitos humanos que não estão alinhados com a palavra de Deus, e o resultado não é o melhor. O texto diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
É por isso que Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Como é que nós não vamos viver de acordo com os padrões do mundo? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos poder renovar a nossa mente. E a renovação da mente não é mero conhecimento intelectual. É quando nós lemos a palavra de Deus, pedimos a Ele para falar conosco, e Ele fala através da palavra. E você recebe entendimento que vai mudar a sua vida. Efésios, para concluir, 4, 22 a 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. O mundo está aí para promover desejos enganosos. Um deles é o consumismo, é a necessidade de fazer o que os outros fazem, de imitar o que está na moda. Então o texto diz que devemos não permitir que nos corrompamos segundo os desejos enganosos, mas devemos nos deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu e você, quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. Recebemos um espírito novo, regenerado. E esse espírito novo que recebemos, ele é reto. O texto diz que a nos revestir da nova natureza. Existe uma nova natureza em nós, criada segundo Deus, é o novo nascimento, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora, como é que essa vida que existe dentro de nós vai se tornar verdade? Quando nós examinarmos as Escrituras e tivermos a nossa mente renovada. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ensinar os nossos filhos a terem tempo com Deus. Se os pais não tiverem esse tempo com Deus, os filhos não terão tempo com Deus. E se eles não aprenderem agora a reservar tempo para a palavra de Deus, possivelmente não farão isso depois. E os filhos fazem aquilo que veem os seus pais fazerem. E os filhos aprendem pelo que eles veem, não por aquilo que os pais dizem. Os pais podem dizer o que há de melhor para eles, mas se eles não virem os pais fazerem o que eles estão dizendo, então eles vão fazer o que os pais fazem, não o que eles estão dizendo para ele fazer. Temos então, para concluir, diante de nós dois caminhos. Um traz maldição e o outro traz bênção. A maldição está reservada para aquele que põe a sua confiança no ser humano e não no Senhor. A bênção está reservada para aquele que põe a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar frutos. Que Deus nos ajude a pôr em prática aquilo que acabamos de ouvir. Deus, nós pedimos que Tu nos ajudes a viver esperando em Ti, que o Senhor coloque os nossos olhos em Ti,
Que o Senhor permita que nós estejamos voltados para Ti, que a nossa confiança esteja em Ti, não no ser humano, não em qualquer criatura, não em qualquer coisa, não em qualquer valor, mas que possamos colocar os nossos olhos em Ti. Tu és a nossa esperança, em Ti esperamos, em Ti confiamos. E outra vez pedimos, mantenha-nos bem junto do Teu coração. Que nada nos tire deste lugar, que nada nos afaste deste lugar, da mais íntima comunhão contigo. Pedimos que ao sair daqui, saiamos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos e livres do mal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.